pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora de pintura Enoê de Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, meninas, hoje nós vamos pintar a Calas. A Calas parece um copo de leite, mas ela tem a diferenciação que ela é toda coloridinha. Tem rosa, sim, tem amarela, tem bordô, tem verdinha, tem branca. Então, ela é muito linda, essa flor aqui. Então, o que eu mandei para vocês lá foi 2 riscos. Mandei o risco dela e o risco aqui, ó, do cantinho do caminho de mesa, ó. Então, esse aqui é um caminho de mesa, ó, que ele foi todo recortadinho, ó. Então, ele vem toda a bordinha. Aqui já vem a outra flor de novo, ó, que faz o cantinho aqui, olha. E aqui tem o recorte de novo, aquele que eu mandei o risquinho, que eu escrevi canto do caminho de mesa, tá? Se vocês quiserem fazer igual, daí depois eu mando a foto para vocês. Aqui, meninas, eu passei para fazer esse detalhezinho aqui, eu passei essa cola de expansão aqui, ó, a Crio Puff, tá? Então, eu passei ela com a bisnaguinha aqui, e quando a gente passa com o ferro pelo avesso, ela vai pufar, ela vai ficar altinha, ó, ela fica toda em relevo. Daí você vem e corta os detalhezinhos, ou se não quiser, não precisa. Pode deixar assim, ó, fechadinho, tá? Mas se quiser cortar, ele fica mais bonitinho, ó, fica mais delicadinho. Então, quando vocês não têm máquina de costura, alguma coisa e quer fazer um trabalho, daí faz dessa forma assim. Então, esse aqui é um caminho de mesa, ó, eu fiz em toda a volta, esse trabalhado, ó. E aqui, do outro ladinho, também tem a pintura, então ela fica muito bonitinha, assim, a toalhinha, tá? Dá para cobrir comida, colocar na mesa, fazer o que vocês quiserem depois com ela, tá? Então, é uma toalhinha, ela tem 1 metro de comprimento por 50 de largura, tá, gente? Então, aqui nós vamos pintar ela aqui, eu vou fazer um menorzinho. Então, eu vou fazer a pintura com vocês, depois daí, se vocês quiserem, como eu expliquei, só passar a colinha aqui. Então, nós vamos começar lá em cima, pelas calas, mas antes eu vou ensinar aqui a parte do sombreado. Então, o sombreado, eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho, ó, esse é verde folha, tá? Então, ó, venho com o pituá. Se você não tiver o pituá, você pode fazer com um pincelzinho qualquer, tá, gente? Ó, esse aqui é o pituá, o número 6 da Ceramic. Então, esse é o pituá que eu uso aqui. Aqui eu coloquei só um pouquinho de tinta, então vou puxar ela para o ladinho assim, ó. A gente nunca coloca lá em cima da tinta, a gente tem que tirar o excesso aqui, ó. Qualquer pincelzinho tem que fazer entrar a tinta e tirar o excesso. E quando você for fazer aqui, nunca começa aqui fora da folha, do desenho. Sempre comece aqui dentro da folhinha, porque aqui dentro da folhinha você vai ter a oportunidade de deixar a mancha aqui dentro, ó. Então, começa aqui, a mancha ficou aqui, ó. Começa aqui e vai para a bordinha, ó. Aí, ela vai ficar só com a sujeirinha lá, ó. Não vai ficar nunca manchado para lá, ó. Começa aqui, ó. Não importa a cor que seja, a folhinha sempre você vai conseguir cobrir essas manchinhas, tá vendo, ó? Então, fica aqui a mancha e depois você vai abrindo ela para lá, ó. Porque se eu começar ela lá fora, aqui eu tô pintando no Oxford, então ele é totalmente, ele é sintético, ele não é um algodão, então ele vai abrir a tinta se eu colocar clareador ou se eu molhar com aquela misturinha que eu costumo usar. Essa misturinha aqui é amaciante concentrado com água, meio a meio, tá, gente? Então, eu uso para fazer o fundo, para diluir, mas só na sacaria.
Aqui no sintético não pode, tá? Então, ó, vou começar aqui dentro de novo e vou fazer para lá. Sempre com a sujeirinha do meu pincel para lá. Assim, ó. E nunca você vai fazer e vai abrir aqui, ó, pintar aqui e deixar uma parte aqui, ó, que fique estancado aquele fundo aqui, ó, que ele termine aqui grosso. Então, a gente vai indo até ficar bem suavezinho para lá, para não ficar aquela mancha assim ao redor da minha pintura. Então, por isso que você faz dessa forma, ó, tira a mancha lá dentro e venho para cá, assim, ó. Nunca vai correr o risco de ficar manchado. Eu vou fazer esse fundo aqui. Aqui tem outra folhinha, ó, vou tirar o excesso dentro dela e venho para cá. Sempre dessa forma, ó, o excesso e vou só com a sujeirinha. Aqui, ó. Aqui também, ó, vou fazer nesse cantinho para cá também, ó. Então, vou tirar o excesso aqui e vou para lá, ó. Excesso, só a sujeirinha. De novo, ó. Tiro o excesso e vou com a sujeirinha para lá. Então, qualquer pincel que você vai usar, você faz dessa forma. Sempre assim, ó. Então, venho fazendo aqui o excesso e a sujeirinha. Depois, quando a gente fizer a folhinha, isso aqui tudo vai sumir, tá? E vai ficar só a partezinha de fundo aqui, nessas partezinhas aqui que eu coloquei a sujeirinha. Então, não vai correr o risco de fazer a pintura ficar toda manchada, tá? Só se eu quiser mesmo deixar mais manchadinho, ó, tá vendo aqui, ó? Eu já saí e já não tirei aqui, ó, fui direto ali, já ficou a manchinha, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Agora eu tenho que carregar mais um pouquinho aqui, ó, para poder tirar aquela manchinha e emparelhar. Assim, ó. Pronto, ó, já emparelhei e já tirei a manchinha. Tá, gente? Então, assim que a gente faz o fundo. Então, agora sim, nós vamos fazer primeiro as flores, aqui em cima. A gente sempre começa com o que está lá em cima, para a gente não vir com a mão em cima aqui, ó, e ir manchando a pintura para cá. Deixa o paninho todo ele manchado. Então, nós vamos começar pelas flores. Então, as flores vão ser rosa escuro, esse aqui, ó, rosa escuro, púrpura, vinho, ó, o vinho e o branco para fazer a luz. Então, são essas quatro cores que eu vou usar aqui na minha pintura da Calas. Veja que eu não fiz o fundo aqui na parte de cima delas, aqui, ó. Por quê? Porque daí vai ficar aquele fundo lá para cima e vai ficar feio. Então, quando a pintura é muito alta, assim, ó, a gente faz até uma alturinha e deixa a leveza lá para cima do branco. Então, nós vamos começar fazendo essa aqui, porque a gente sempre vem com a mão em cima, ó. Então, tu faz aquela que tá mais para lá. Então, nós vamos fazer essa aqui primeiro. Então, ó, eu venho com o rosa escuro, vou começar aqui embaixo, nessa parte aqui, ó. Rosa escuro, fazendo um fundo. Aqui eu não coloquei nada de diluente nem clareador, porque eu quero uma tinta mais pura. Então, eu vim só com o rosa. Ó, então, vou fazendo. O rosinha aqui, eu tenho o pincel número 10 da Condor, referência 421. Ele já está um pouquinho mais gasto. Se vocês tiverem dificuldade de pintar com ele assim, mais novinho, gaste ele um pouquinho na lixa, que vai ficar bem legal para pintar, tá? Ó, venho fazendo primeiro as partes mais escuras. Aqui, ó. Então, com o rosa escuro.
Agora eu já venho com o branquinho, porque eu preciso entrar nesse rosa escuro com o branquinho, ó. Então, vou indo, fazendo o branquinho, ó. Como eu estou preenchendo o fundo, eu tenho a tinta só de um ladinho do meu pincel, ó. Então, vou lá, vou espalhar esse branquinho e harmonizar aqui, ó. Assim. Agora, aqui embaixo, ela tem o verdinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar o pântano aqui, ó. Nessa partezinha aqui embaixo, ó. O pântano e vou entrar lá naquele branquinho. Assim, ó. Venho, tiro o excesso num papelzinho branquinho aqui, ó. Nunca lavo meus pincéis, tá, gente? Venho para cá e vou fazer também o verdinho para cá. Assim, ó, puxando e harmonizando, deixando aqui uma partezinha mais clarinha ali no centro. Agora venho de novo, ó, limpei o pincel, sempre limpando o pincel. Você limpa o pincel, ó. Eu usei o verde bem escuro e ele não tá pintando, então você precisa limpar ele com um papelzinho bem, ó, um papel higiênico bem macio, tá? Agora, então, nós vamos fazer essa parte de cá, aqui, ó, da Carlos. Então, vou começar aqui com o rosa escuro e fazer aqui bem essa partezinha aqui. Venho com o branquinho e ilumino aqui. Agora, então, vou fazer a sombra. A sombra, gente, já tem que ser um pouquinho mais detalhada, com mais paciência, ó. Então, já tô com a tinta aqui, ó, no cantinho do meu pincel, ó. Então, vou lá com o cantinho do meu pincel lá, ó, do ladinho de cima, ó. Então, eu molho o cantinho, vou lá e vou passar o cantinho do meu pincel lá em cima, ó. Então, o cantinho vai pintar o que tem tinta e o que não tem vai harmonizar. Tá vendo? Ó, eu puxo para baixo e vem só a partezinha de tinta que eu tenho no pincel, ó. Assim, ó. Posso voltar a harmonizar sem misturar muito as cores. Agora, então, eu venho do ladinho de cá. Aqui, ó, fazendo bem escura essa parte aqui. Aqui, lá na bordinha, sempre com o cantinho do pincel, para poder ter controle sobre a tinta. Vou lá, ó, e vou fazer até lá embaixo. Assim, ó. Venho e harmonizo, deixando bem escurinha essa parte. Agora, então, ó, tirei o excesso e vou iluminar. Aqui, ó, um pouquinho de branquinho deste ladinho aqui, ó. Só com o cantinho do meu pincel, tá vendo, ó? Só o cantinho, ó, ele vai pintar lá na bordinha, ó. Aqui, ó. Fazer uma luz lá na bordinha. E aqui também, ó. Lá embaixo. Assim, ó. Deixando a minha flor bem marcadinha aqui, a sombra aqui por cima. Ó, assim, ó. Vou deixar ela um pouquinho mais curvadinha aqui, porque essa flor aqui, ela é bem acentuada, as voltinhas dela, assim, ó. Tá? Agora, então, nós vamos fazer para cima. Então, aqui, ó, já começo aqui com o escuro, o púrpura, porque essa parte aqui, ó, ela vai ficar mais escura, porque aqui é a parte de dentro da calas, ó. Aqui, ó. Então, eu venho puxando ela para cima, assim, ó, para dentro da minha pintura.
Ó, desta forma, vou descer aqui. Agora, já venho com o cantinho do pincel, que eu preciso fazer a voltinha. Então, o cantinho do pincel eu vou usando como se fosse um pincel pequeno. Aqui, ó. Mas o que que ele diferencia do pincel pequeno? Que eu tenho a parte que já vai harmonizar. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Coloco no cantinho, o cantinho aqui do ladinho de fora, já faço, ó, giro aqui, aprenda a lidar com o pincel aqui, ó, girando na mão aqui em cima, ó. Então, ó, giro, ele já faz o giro da flor lá, ó. E aqui eu vou deixar bem fininho assim, ó. Agora eu venho fazendo a parte de dentro. Então, ó, rosa escuro aqui para harmonizar. Ó, então vou entrando com o rosa escuro. Agora eu tô usando o pincel inteirinho, ó. Molhei dos dois ladinhos. E vou fazer essa partezinha aqui, ó, de rosa escuro. Venho com o vinho e intensifico aqui. Essa parte aqui, ó. Vou puxar esse vinho para dentro do rosa, incorporando os dois, ó. Então, quando eu quero um movimento bem preciso, que eu preciso fazer força no pincel, eu seguro bem perto da latinha aqui, ó. Quando eu quero um movimento mais suave, mais leve, colocar a tinta, eu puxo para trás a mão, ó. E sempre tirando o excesso. Agora, vou de novo lá com o púrpura, ó. Lá em cima. Já vou com o cantinho, porque o cantinho vai pintar e, ó, o cantinho pinta e a parte que não tem tinta harmoniza, ó, já vai harmonizando a pintura. Aqui, para cá, fazendo o detalhezinho aqui da minha florzinha, ó. Então, vou puxar aqui e agora, então, eu vou iluminar. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte onde eu coloquei o rosa escuro, eu venho com o branquinho, ó. Então, coloco ele assim e agora vou harmonizar. Puxando ele, ó, e incorporando aqui nessa parte, colocando uma luz. Ó, incorporando bem ele enquanto a tinta está molhada. Fazendo a luz aqui em cima, ó. Aqui, vou dar só uma iluminadinha e para cá. Ó, só um pouquinho de luz. Agora, então, nós vamos fazer aqui, ó. Então, aqui, ele é mais clarinho, então, já venho com o rosa escuro. Aqui, ó. Venho aqui para baixo, ó, fazendo bem o cantinho. E vou lá na bordinha, com o cantinho do pincel, ó, eu chego lá na bordinha, ó. Agora, venho com o branquinho e vou puxar para cá a luz aqui na beiradinha, ó. Sempre com o cantinho do pincel e bem pouquinha tinta. Ó, vou iluminar essa partezinha aqui, ó. Assim. Ó, venho com o cantinho, fazendo a voltinha e iluminando para lá. Aqui, ó, cantinho do pincel, fazendo a bordinha e vou lá, ó. Assim, ó. Lá no cantinho. Chegando bem pertinho e fazendo o acabamento lá. Agora, então, vou fazer só um detalhezinho aqui, ó. Então, ó, eu tenho bem pouquinha tinta aqui, ó, no meu pincel, ó.
Então, eu venho com ele lá na bordinha, ó, e vou fazer só o detalhezinho lá na bordinha de branquinho, ó. Aqui, ó. Pra cá e vou lá embaixo. Assim, ó. Agora volto e dou uma iluminadinha aqui, assim, e venho com o vinho e entro mais um pouquinho aqui, ó, deixando bem parelhinho ali o meu branquinho. Tá aí a nossa Calas, ó. Agora, então, a gente vem com o verde pântano e desce aqui fazendo o cabinho, ó. Lá para baixo, daí já vai pegar na folha, então a gente vai fazer para lá depois. Venho com o verdinho e vou fazer o detalhezinho aqui, ó. Verdinho, folha e uma pitadinha de branquinho. Assim.